Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula remota de hoje, de dia 29/10/2025. Então, a gente vai ver hoje dois sistemas comuns, né, de acumulação de custos. Quando fala acumulação de custos, é acumulação de custos no objeto de custeio, que é o próprio produto. E são duas formas de trabalho, né, que a empresa pode ter, que uma indústria pode ter. Uma quando ela trabalha por encomenda, outra quando ela trabalha com produção contínua. O que vai determinar, né, o uso do sistema, se é acumulação de custos por ordem ou por processo? Vai ser basicamente a forma em que ela trabalhar, a atividade produtiva dela. Então, se você tem por exemplo, imagine que você acabou de comprar um apartamento e aí no seu apartamento não tem nada lá, né? Você quer botar armário no quarto, quer botar armário na cozinha, quer botar armário no banheiro, etc. Você tem duas opções para fazer isso. Ou você contrata uma empresa que faz móveis planejados, e aí você vai lá procurar uma Delano, uma Todeskine ou uma outra qualquer semelhante. Vai vir uma pessoa, um consultor, vai lá na sua casa, vai conversar contigo, vai entender o que você quer, como você quer, se você quer armário que importa que corre, que importa que abre, se você quer 4 ou 6 gavetas, se você quer espelho ou não quer espelho na porta. Então você vai dizer o que você quer, ele vai tirar a medida, né, do lado do quarto, né, de acordo com o que você planeja, vai no banheiro também, fazer aquele armário ali embaixo da pia, ou um armário na parede, se você quiser também, né? Vai na cozinha tirar as medidas de acordo com o que você falar para ele. E aí a empresa, né, a Todeskine, a Delano, seja lá qual for, vai começar a produção desses armários. Mas veja, eles vão trabalhar direcionados exclusivamente para você e não para atender uma demanda. Então, vai ser aberta uma ordem de produção, identificando você como cliente, e aí nessa ordem de produção serão acumulados todos os gastos necessários para a fabricação, o custo, né, para a fabricação do armário que você quer. Então vão ter lá os materiais, a madeira, o MDF, normalmente é MDF, né? Ninguém mais usa madeira de verdade. Madeira, cola, vai ter o tempo de mão de obra, já aprendemos a calcular a mão de obra direta. Teremos também o que? Os custos indiretos de fabricação, que serão alocados a essa ordem específica. Então teremos os custos indiretos de fabricação, já sabemos, né? Já trabalhamos, inclusive a departamentalização já sabemos que eles são distribuídos, né? São custos comuns a mais de uma ordem, nesse caso, se for uma empresa que aceita encomenda, ela vai. Os custos diretos de fabricação serão distribuídos a todas as ordens, né, por meio de rateio. Normalmente cria-se uma taxa de aplicação de CIF, já discutimos isso também, né? CIF por hora, por exemplo, pode ser, e distribui o CIF a essas ordens, inclusive a ordem, né, da fabricação desse armário, do exemplo, vai receber também uma parcela dos custos comuns, né, que são os CIFs. E aí, quando a ordem ela estiver, né, quando tiver o serviço acabado lá na empresa, ela vai lá no cliente, vai montar os armários. Quando tudo estiver prontinho, não tem mais custo nenhum, então encerra-se a ordem e o custo do produto vai ser exatamente os valores acumulados nessa ordem de produção. Então assim, é bem mais simples, né, apurar o custo por ordem, que você vai ter uma ordem de produção, ou se for uma empresa que presta serviço, vai ter uma ordem de serviço. O custo do serviço ou o custo do produto vai ser basicamente o somatório de tudo que aquela ordem receber para que aquele produto esteja pronto ou para que aquele serviço esteja prestado. Então, ordem de produção, basicamente isso. E por processo, né? Vamos voltar ao exemplo do armário. Imagina que você está lá com seu apartamento, comprou, tem nada, não tem armário, está pelado. E você quer colocar armários, evidentemente, só que você não está com a grana, né, para ir numa Delano e numa Todeskine e gastar, sei lá, R$ 80 mil com armário, 70, acredite, é por aí.
Não é barato, não. E aí você, bom, também tem que comprar sofá, também tem que comprar geladeira, porque apartamento novo, a gente quer tudo novo. E aí vamos deixar o armário embutido, o armário planejado para um segundo plano, né, para um outro momento. Aí você vai lá no Ponto Frio, nas Casas Bahia, você vai numa loja dessa e você vê lá o armário Bartira, né? Você vai, faz, já tira a medida em casa antes, né? Vai lá, tira as medidas do quarto. Bom, o armário tem que ter mais ou menos esse tamanho, na cozinha também. Então você vai lá e compra tudo pronto. O que acontece? Qual a diferença, né, do modelo de produção nesse caso? Quando você chamou um representante lá dos móveis planejados, ele foi lá e tirou a medida, ouviu o que você queria e fez um produto só para você. Só serve para você. Se você quiser vender esse armário, você não vende para ninguém, porque ele cabe no seu apartamento. Foi feito para o seu gosto. Se você não tem condições de comprar um móvel planejado e vai numa Casa Bahia ou numa Magalu e compra um armário, um guarda-roupa pronto, veja bem, o processo de produção. Vamos lá, a Bartira é uma das empresas aí que fabrica bastante isso aí. A Bartira, o que ela faz? Ela não fabrica um armário para você. Ela fabrica um armário para atender uma demanda. Então, ela fabrica milhares de armários. Né? É muita coisa. Então, ela tem uma demanda conhecida e fabrica de acordo com que o consumidor vai comprar. Então, a produção ela é por processo, é uma produção contínua. Ela fabrica, termina de fabricar, começa a fabricar mais e não para. Então, quando você tem um processo de fabricação ininterrupto, né, em produção contínua, a gente chama isso de produção por processo. E aí, qual a diferença, então, a apuração do custo entre a produção por ordem e a produção por processo? Na produção por ordem, a gente viu aqui, o custo ele é formado, né, o custo do produto acabado é basicamente o somatório da ordem. Somatório de quê? Dos materiais utilizados na ordem, da mão de obra direta utilizada na ordem e nos custos indiretos de fabricação que foram acumulados nessa ordem. E na produção por processo, que aliás, tudo que a gente viu até agora em termos de custos foi produção por processo. O que é produção por processo? A produção ininterrupta. Custo ele vai ser acumulado, né, ao processo enquanto o produto está em fabricação, e a gente já viu, né, como isso funciona. Temos estoque de matéria-prima, envia para o custo do estoque de produtos em processo, e à medida que os produtos vão sendo acabados, eles vão sendo transferidos para o estoque de produtos acabados. E como é que a gente transfere, né, esse estoque de produtos prontos? Né? Ou seja, sai da fábrica e vai para produtos acabados. Qual o custo unitário o custo médio desse item fabricado? Basicamente é o que? A quantidade, o custo total, né, o somatório de matéria-prima, mão de obra e CIF, o custo total dividido pelas quantidades fabricadas, ou seja, o custo unitário, que é o custo médio, que é o que a gente já estudou até agora. Então, tudo que a gente viu até agora, eu só não chamava disso, né? É custeio por processo. Como é que a gente apura o custo no custeio por processo? Soma todos os custos de produção, divide pela quantidade fabricada. Como é que a gente acha o custo na produção por ordem? É só somar a ordem, né? Quando o produto estiver acabado, esse produto não vai receber mais custo nenhum, então é só encerrar a ordem ali. O valor total da ordem é o custo do produto acabado feito por aquela ordem. Muito bem, então depois dessa introdução, vamos adiantar aqui para conversar um pouco mais, inicialmente sobre produção por ordem. Então, produção por ordem, quando a empresa programa sua atividade produtiva a partir de encomendas específicas de cada cliente. Então, temos, por exemplo, aí já vimos a empresa de móveis planejados, né, empresas que prestam consultoria, também, né, serviço de consultoria. Cada pedido tem características especiais de tamanho, de capacidade e outros atributos que o torna praticamente único para aquele cliente. Os custos são acumulados numa conta específica para cada ordem de produção ou encomenda, e esta conta só para de receber custos quando a ordem estiver encerrada, como eu falei para vocês. Quando não tiver o produto estiver pronto, não tiver mais nada para receber, o custo total do produto basicamente é o quê? É o somatório
dessa ordem. E aqui um exemplo de uma ordem. Veja, nós temos aqui está de forma horizontal, mas pode ser uma ordem de forma vertical, enfim. Aqui só para vocês entenderem que você vai ter o nome da empresa, né, o número da ordem de serviço ou de produção, código do cliente, nome do cliente, né, o produto que está sendo fabricado, né, a quantidade de produto fabricado, normalmente o início e o término, né? Aqui uma furadeira radial pesada, uma máquina pesada, normalmente há um contrato, inclusive, para a fabricação desse produto. Então você vai ter aqui, né, serão anotados todos os materiais, né, que forem atribuídos a essa ordem, a fabricação dessa máquina, né, o detalhamento e o custo total de cada item. A mão de obra direta em função da quantidade de tempo trabalhado e o valor unitário do custo, que a gente já aprendeu a calcular, né, o custo unitário da hora, e aqui o valor total da mão de obra atribuída a essa ordem. E os custos indiretos de fabricação, os três elementos de custos, né, normalmente você pode atribuir em função de uma taxa, né, de uma taxa, e pode ser em função de horas trabalhadas, hora de mão de obra direta, enfim. Se você tiver, por exemplo, que atribuir o CIF aqui em função da taxa, imagina que você tem um total de CIF e um total de horas de mão de obra direta trabalhada, então você vai ter um valor X por hora trabalhada, certo? Então, o valor de horas aplicadas, né, à fabricação, se for usado, né, evidentemente, o tempo de fabricação em horas para a distribuição do CIF, usando isso como base de rateio. Então, você vai ter um valor unitário, que é a taxa de CIF, a quantidade de horas trabalhadas, e aí você vai ter o CIF total. Legal? E aí, quando a ordem estiver encerrada, né, você vai ter o somatório aqui, que vai ser o custo total desse produto. Tá? Então, na produção por ordem, segue basicamente esse fluxo. Na verdade, o pedido, né, às vezes o negócio é fechado antes da fabricação do produto, né? Diferentemente da produção por processo, né? Você fabrica, coloca à venda, coloca à disposição, distribui o produto fabricado, e aí depois que os negócios são fechados. Aqui normalmente você fecha um negócio antes, né, antes da fabricação. Então é feito um pedido de venda, o pedido é preparado, é emitida uma ordem de produção, e aí a ordem de produção é o início das operações, recebendo lá, né, os materiais, a mão de obra e as taxas, né, pré-determinadas de CIF, ou o valor do CIF relacionado a essa ordem de produção. Então, os custos de fabricação acumulados, né, vão ser registrados na contabilidade normalmente, e aí o custo do produto vendido vai ser, aliás, o custo do produto fabricado vai ser o somatório de todos os custos, como eu já comentei aqui. Alguns exemplos aqui de empresas que trabalham produção por ordem, né? Assistência técnica de veículos, fábrica de móveis por encomenda, falei aqui da Todes Delano, empresa de consultoria e auditoria, né, que abrem ordem de serviço, gráficas, fabricante de piscinas sob encomenda, né, estaleiros, né, construtores de embarcações, fábrica de equipamentos de grande porte, né, trabalham por ordem de produção, construção civil, né, obras do governo, empresa de projeto e arquitetura, transporte especializado, etc. São alguns exemplos de empresas que normalmente trabalham por ordem de produção. Na prática, né, como é que a gente faria essa acumulação? Então, trouxe um exemplo aqui para a gente ver como funciona essa acumulação de custos, que é o que nos interessa, né? Apurar o custo do produto. Então, temos aqui que no dia 5 do 12 de X4, ele já no último mês do ano X4, a metalúrgica Chapa Quente encomendou uma máquina da indústria de máquinas Lawrence Mac, uma empresa da minha família, com prazo de entrega de 2 meses. Para dar início aos trabalhos, a Lawrence Max emitiu a ordem 1001. Então, emitiu uma ordem de produção e, durante o mês de dezembro, foram requisitados os seguintes insumos, ou foram contabilizados nessa ordem, né, os seguintes insumos de produção. Então, em dezembro, ela consumiu 30 mil de materiais diretos, mão de obra direta 20 mil e os CIFs rateados, né, a essa ordem de 15 mil. Então, perceba,
Iniciaram-se os trabalhos no dia 5/12, no mês de dezembro, né? O prazo do contrato é de 2 meses, então essa ordem vai ser aberta no início de dezembro, vai virar o ano de X4 e vai continuar em produção no ano de X5, até o final de janeiro. Então, a previsão de entrega é de 2 meses, tá? Muito bem. Então, o que acontece aqui, pessoal? Esses são os valores acumulados em dezembro. Eu poderia chamar isso aqui de custo da máquina, o custo da produção acabada, de 65 mil. Eu poderia responder qual o custo da máquina. Eu poderia responder 65 mil. Então, ela vai continuar em fabricação no mês de janeiro. Provavelmente, ela vai continuar recebendo custos para ficar pronta. E é o que aconteceu aqui, né? Então, mas tudo bem. Como é que isso vai ficar registrado na contabilidade? Porque a gente tem, lembra que a gente estudou, eu tenho estoque de materiais na fábrica, né? Eu tenho estoque de produtos em processo e eu tenho estoque de produtos acabados, né? Estoque de produtos em processo significa o que esse estoque? Os produtos que no dia 31 de dezembro, por exemplo, ou no momento que eu esteja analisando o balanço, não estão acabados ainda, estão em algum processo, em alguma fase de acabamento. Eu só posso ter esses valores na conta produtos acabados quando o produto está acabado. Esta ordem de produção, por exemplo, a 1001, ela não pode estar no estoque de produtos acabados dessa empresa, né, da Lawrence Marketing. Então, ela vai estar onde? No estoque de produtos em elaboração. A gente vai ter essa ordem aqui, né, no final de dezembro. A ordem é uma conta de ativo, né, uma conta de estoque. Então, por isso que ela recebe valores a débito do lado esquerdo. Então, o saldo dessa conta é de 65 mil. Cada ordem vai ser uma conta contábil aqui, né, que vai receber valores. E aí, em 31 de dezembro, tendo em vista que a ordem ainda está em andamento, esses 65 mil constará lá no balanço patrimonial, lá no ativo circulante, no saldo da conta produtos em processo. A gente viu, né? Tem estoque de matéria-prima, estoque de produtos em processo, estoque de produtos acabados. Então, todas as ordens que estiverem abertas no dia 31 de dezembro, ou seja, que não foram concluídas, o somatório de todas essas ordens estarão na conta produtos em processo, ou seja, produtos que ainda estão em fase de produção ou acabamento. Bom, dando prosseguimento a essa ordem, né, no ano X5, essa ordem recebeu mais valores, né, para concluir essa máquina. Então, recebeu mais materiais diretos, recebeu mais mão de obra direta e recebeu mais custo indireto de fabricação por meio de rateio, né, por meio de aplicação de uma taxa de CIF de R$ 3.000. E o total recebido em janeiro foi de 15 mil. Veja, ela já tinha recebido 65 mil, já tinha acumulado 65 mil em dezembro. Em janeiro, continuou recebendo custos até que ela ficasse pronta. Então, seu custo total vai ser de 80 mil. Então, como previu o contrato, a ordem foi encerrada e acumulou um saldo de 85 mil. 80 mil, ou seja, 65 mil recebidos em dezembro e mais 15 recebidos em janeiro. E esse será o custo final do produto acabado, que vai para o estoque de produtos acabados, ou se a máquina for entregue e montada e finalizada no cliente, você nem contabiliza em estoque de produtos acabados, já pode contabilizar direto como custo dos produtos vendidos, né? Já sai direto para o resultado. Então ficaria assim, se a gente for numa visão contábil, né? Temos aqui a conta da OP 1001. Em dezembro ela recebeu os insumos no valor de 60 mil, aliás, 65 mil, né? E em janeiro recebeu mais 15 mil. Então, o custo do produto aqui da ordem somatório foi de 80 mil. Se essa ordem, né, se esse produto for colocado em almoxarifado aguardando a retirada do cliente, o que acontece? A contabilidade você transfere do estoque de produtos em processo para a conta estoque de produtos acabados. No caso da máquina aqui, né, se o contrato prevê que a máquina é montada no cliente, né, tem que ser levada pela empresa e finalizada com a montagem no cliente, então você pode fazer a entrega direto
e fazer o faturamento direto no cliente. Então você não precisa passar pelo estoque de produtos acabados, não precisa fazer essa contabilização para depois dar saída para CPV, né? Você já faz o faturamento direto no cliente e já lança como custo do produto vendido, né? Crédito de produto em processo a débito de custo dos produtos vendidos, que é uma conta de resultado. Então, assim, o fluxo completo aqui, nesse caso, né? A matéria-prima ou material, ou os materiais, né? São creditados aqui na conta do ativo e debitado na conta produtos em processo. A mão de obra direta e o CIF também. E quando o produto está pronto, ou ele vai para o estoque de produtos acabados, aguardando a sua retirada pelo cliente, ou entregue diretamente ao cliente, e aí não há necessidade de fazer essa passagem aqui por produtos acabados. Ele vai direto como CPP. Então, eu queria que vocês fizessem o exercício, vou dar um tempinho. Exercício 4. A empresa de móveis planejados Alfa utiliza o sistema de custeio por ordem de produção, pois fabrica móveis sob encomenda, com especificações definidas pelo cliente. Para a apropriação dos custos indiretos, a empresa utiliza taxa pré-determinada com base na mão de obra direta. Então, tem aqui o CIF estimado, o CIF que cabe a todas as ordens de produção no período e o tempo de mão de obra direta estimada para a fabricação dos produtos, de todos eles. Então, você vai calcular a taxa aqui e vai ver qual o CIF estimado por cada hora de mão de obra direta. Então, é só dividir 150 por 3.000. A ordem de produção 01. Então, nós temos aqui a matéria-prima direta utilizada, que é só para reforçar a ideia, tá? Que a matéria-prima é um custo direto. Mão de obra direta, 6.150 horas de mão de obra direta foram utilizadas aqui, e as unidades produzidas, ou seja, uma cozinha planejada. Então, com base nesses dados aqui, informe a taxa pré-determinada de CIF, calcule o CIF aplicado a essa ordem e o custo total da ordem 001. Então, vou dar um tempinho aí, 5 minutos para vocês tentarem resolver, para a gente poder desenvolver aí essa ideia e continuar. Se ele entra no custo total, entra. Você tem justamente que estimar. Na verdade, eu falei, o CIF estimado aqui é o CIF total do processo, né? Para todas as ordens. O CIF estimado é o CIF comum para todas elas. Horas de mão de obra direta estimadas. Por que eu tenho essa informação aqui? Aqui a empresa faz a distribuição dos CIFs com base nas horas de mão de obra direta. Então, para fazer esse rateio ou fazer essa estimação, eu preciso saber quanto eu tenho de CIF total para todas as ordens, inclusive essa aqui, e preciso saber as horas totais para poder fazer esse rateio, né? No caso aqui, eu vou achar o valor da mão de obra direta, aliás, do CIF por hora, né? Por hora de mão de obra direta, porque é a base de rateio aqui, ó. E aí, parte desses 150, evidentemente, vão fazer parte do custo dessa ordem aqui. Então, a Rebeca já matou a charada aí, né, Rebeca? É isso aí. Então, cada... Não, beleza, ajudou. Tá ajudando o colega aqui. Imagina que você esteja em sala de aula e esteja ajudando o colega que está ali do lado. Aqui a Rebeca matou a charada aqui, ó. Então, eu tenho 150 mil de CIF estimado no período para todas as ordens. E a base de rateio é a quantidade de tempo de mão de obra de fabricação. Essa ordem consome quanto? 150 horas para ser fabricada. O total de mão de obras do período, seja dessa ordem e para outras ordens dos demais clientes, a ordem 02, 03, etc., somando todas as ordens, dá 3.000. Então eu tenho que saber quanto, né, se eu tenho essa informação aqui, essa base de rateio, eu posso calcular quanto cada ordem vai receber por hora de mão de obra direta. E aí a Rebeca já matou aí a charada. Então, R$ 50 de horas, né, de CIF por mão de obra por hora de mod. Então, na verdade, aqui, Rebeca, só não vou falar corrigindo, tá? Mas só complementando o que você colocou aqui, né? Seria isso aqui. R$ 50, né? 50 de CIF por hora de mão de obra direta. Vamos deixar, para deixar sem o 00 aqui. Mas o mais importante é isso aqui. Então, ou seja, a taxa é R$ 50 de CIF para cada hora
de mão de obra direta. Então, se esse produto aqui, cozinha, né, planejada, consumiu 150 horas para ser fabricado, e as 150 horas corresponde a R$ 6.000 de mão de obra direta, então essa informação já está aqui, não tem que fazer nada. Eu só tenho que achar o quê? O CIF para somar ao custo aqui. Então, o CIF vai ser o quê? 150 horas vezes os R$ 50 de CIF que a Rebeca já colocou aí para gente. Então, vamos dar seguimento aqui. Vamos ver aqui. Vai ser 150 dividido por 3.000, que vai dar igual a R$ 50, né, de CIF por hora de mão de obra direta. Então, isso aqui a gente já ajustou aqui. Então, aqui tem 150, aqui é 3.000 horas. O 2 quer saber o CIF aplicado à ordem 001. Então, nós temos aqui que essa ordem consumiu 150 horas, né, de mão de obra direta. Então, aqui basta a gente pegar as 150 horas de mão de obra direta e multiplicar pela taxa, né? R$ 50 de hora mod. De CIF por hora mod, né? Então, de CIF por hora de mão de obra direta. Meu Deus, estou muito rápido aqui. Então, a gente vai ter quanto? 150 vezes 50. Essa ordem em específico vai receber R$ 7.500 de CIF. Certo? Muito bem. E aí, o 3 quer saber qual o custo total da ordem. Então, o custo total da ordem vai ser o quê? Matéria-prima, que a gente já aprendeu, né? Mais mão de obra direta, mais o CIF aplicado. Nesse caso, teremos a matéria-prima de 8.000. O dedinho está nervoso, está rápido, né? Está mais rápido que o teclado. Mais a mão de obra direta aqui de 6.000, mais o CIF aplicado aqui que recebeu após o rateio, 7.500. E aí a gente vai ter um total dessa ordem, com ela completa, ela encerrada, de 21.500. Seria aqui a resposta. 21.500, Lucas, beleza, isso aí. Muito bem. Perfeito, estou vendo aqui as respostas. Muito bem. Tá claro para vocês? Já que vocês se animaram com o número 4, vamos fazer agora o número 5. Vamos lá. O número 5 eu dou para vocês opções de respostas. Vamos ver o que temos aqui. Então, uma empresa fabricante de equipamentos de construção civil adota o sistema de custeio por ordem de produção. No início do mês de referência, as ordens em andamento apresentavam os seguintes saldos. Então, temos aqui custos acumulados do período anterior. Então, vejam, o que ele está dizendo aqui? Ó. No início do mês de referência, ou seja, eu estou iniciando o mês e esse mês já iniciou com 3 ordens que já foram abertas no período anterior e que já tiveram custos acumulados, tá? Então, elas já receberam aqui a ordem 101, já recebeu um total de 7.000 no período anterior. Vamos imaginar que estamos no mês de outubro e essa ordem foi aberta em setembro. Então, a ordem 101, né, 4 mais 1 mais 2, já acumulou 7.000. A ordem 102 já acumulou 3.800 e a ordem 103 já acumulou 2.700. E aí, no período, ou seja, isso aqui, vamos supor que isso aqui seja do mês de setembro, durante o mês de outubro, as ordens que vieram do período anterior, ou seja, A1, A2 e A3, continuaram em fabricação. Lembra do exemplo que a gente fez aqui? Pois bem, continuaram em fabricação. Receberam 1.000 de matéria-prima nesse período e mão de obra 1.000 aqui a 101. A 102 recebeu 4 de matéria-prima mais 2 de mão de obra direta. A 103, 1.500 e 500. E apareceu aqui a 104, ou seja, ela foi aberta nesse período, no período corrente, que recebeu 2.000 de matéria-prima e 500 de mão de obra direta.
O que está faltando aqui? Está faltando a coluna dos custos indiretos, né? Vamos, vamos só brincar aqui de inserir coluna à direita. No exercício aí não tem, né? Mas estão faltando aqui os CIFs. Qual seria o CIF? Vamos ver aqui embaixo. O que é o CIF? É o custo comum a essas 4 ordens nesse período. Aí o período passado. O período passado, CIP, né, custo direto de produção ou de fabricação, tanto faz, tá, pessoal? É a mesma coisa. Aqui vou botar CIP para ficar igual aqui. Custo indireto de produção ou custo direto de fabricação. Então aqui, esses valores aqui já foram acumulados no mês anterior. Inclusive os CIFs, né, ou CIP já foram distribuídos aqui para essas ordens. Neste período aqui, essas ordens continuaram em fabricação, igual ao exemplo do slide, e essa foi aberta. E receberam seus custos diretos, né, que eu consigo identificar perfeitamente com a ordem. O CIF total do mês é esse aqui, ó, 6.400. Vamos colocar aqui, né? 6.400. Que eu preciso distribuir as ordens no referido período. Para fazer essa distribuição, o que eu preciso saber aqui? Qual a base de rateio, como a gente aprendeu em distribuição de custos. E qual a base de rateio aqui, né? Os 6.400 foram rateados às ordens proporcionalmente ao consumo de mão de obra direta no mês. Então, como é que a gente vai fazer essa distribuição? Ou vocês calculam a taxa de aplicação de CIF, por acaso é mão de obra direta também, né? Só que não é em horas, é em valor. Você pode dividir 6.400 por 4, vai achar um número talvez quebrado. Ou podem fazer por percentual, né? 1.000 para 4, 2.000 para 4. De repente o percentual sai mais redondinho aqui os números. E aí vão distribuir esses 6.400 às referidas ordens aqui com base o quê? Na mão de obra direta do período. E aí, considerando que as ordens 101, 102 e 104 foram finalizadas e entregues ao cliente, qual foi o valor do custo dos produtos vendidos nesse período? E aí vocês vão achar uma das respostas. Legal? Isso aqui ficou melhor, né? Tem mais coisa para fazer. Então vamos trabalhar no exercício 5. Vou dar um tempo para vocês aí. A gente viu que ele pode ser feito aqui de duas formas, né? Ou eu faço o rateio dos custos indiretos do período aqui com os percentuais, né? Na proporção que consome de mão de obra direta, ou a gente, né, acha a taxa de aplicação de CIF, né? De custo indireto de fabricação ou custo direto de produção, que dá a mesma conta, né? A gente divide o CIF total pelo total da base de rateio, a gente achou aqui R$1,60 de CIF para cada R$1 de mão de obra direta. Então, estão aqui os valores de mão de obra direta, multiplicado pela taxa, a gente achou a mesma coisa, né? Os mesmos valores que a gente fez aqui. E aí o custo total das ordens, as que vieram, né, com saldo inicial do mês anterior. A 104 foi aberta aqui mesmo, né? Então não tinha saldo anterior. E mais os valores que receberam no mês corrente, só que somente a 101 e a 102, mais a 104 que foram encerradas e vendidas, né? O custo do produto vendido dessa ordem, a gente viu que era 26.900. A resposta correta aqui na letra C. Vamos então dar continuidade aqui ao aos nossos assuntos de hoje. A gente começou a conversar sobre produção por ordem, produção por processo. Falei sobre o que significa cada um dos sistemas. Vimos que a produção por processo é uma produção contínua, né? É um tipo de fabricação que não vai atender especificamente a um cliente, mas a uma demanda, e em função disso, a fabricação vai ser, né, ininterrupta e de produtos semelhantes. Então, se você olhar para o lado aí de onde você estiver agora, praticamente tudo que você tem aí, não estou falando tudo, mas a maioria do que você tem aí foi feito por processo, produção contínua. Tudo foi fabricado em quantidade para atender uma demanda, não para atender a você exclusivamente, né? Aqui, por exemplo, em volta de mim também eu tenho, né? Deixa eu ver se eu consigo identificar alguma coisa aqui por encomenda. Ah, sim, tem o meu óculos, né? Que foi feito por encomenda, só serve para mim, né? Eu escolhi a armação, eu escolhi a lente.
Então foi feito por ordem de produção. Tem aqui a minha CPU, que eu não comprei o computador pronto, eu montei ele. Ele foi feito exclusivamente para mim, com as configurações que eu queria, uma CPU. Então, isso aqui é por ordem, meu óculos é por ordem, mas o restante aqui, a mesa, esse monitor, essa lapiseira, sei lá, meu telefone, tudo aqui foi feito por produção contínua, produção por processo. Quando a empresa trabalha, até, coloquei até aqui uma foto, né? Fabrica-se milhares e milhares de produtos iguais para atender uma demanda. E a forma de apurar o custo na produção contínua, produção por processo, é o que a gente já aprendeu até agora, né? Ou seja, o custo, você soma o custo total do período, da produção do período e divide pelas quantidades fabricadas. Aí você tem o custo de cada unidade fabricada, que é o seu custo médio. Então, assim, basicamente, é isso, foi o que a gente aprendeu. Então, aí alguém me pergunta, mas o que tem de novidade nisso, então, se a gente já aprendeu? Então, vocês vão ver que não é só isso, né? Vamos continuar aqui. Prestem bem atenção, porque esse aqui é um pouco mais complexo do que a produção por ordem. Produção por processo, então, ou contínua, né? Ocorre quando a empresa fabrica em série ou em massa de produto ou uma linha de produtos. A empresa produz para estoque e não para atender encomendas específicas de clientes. São produtos padronizados, são semelhantes, são iguais. E a fabricação não, a fabricação do produto não é fruto de uma encomenda, e sim da experiência do setor de vendas da empresa no que se refere ao perfil do consumidor, ou seja, a demanda que se tem sobre aquele produto, né? Porque nenhuma empresa fabrica a esmo, né? Vamos fabricar até que a gente entupa o depósito. Não, vamos fabricar para atender uma demanda específica. Alguns exemplos aqui: indústria têxtil, indústria farmacêutica, indústria de alimentos, indústria de aço, indústria automotiva. Então, assim, uma infinidade de tipos de indústrias, né, que trabalham com produção contínua. Em termos de custos, né, os custos não são acumulados em ordem. Os custos são acumulados em contas que representam esses produtos ou essas linhas de produtos. E essas contas, né, comparando com a produção por ordem, que são encerradas quando o produto está acabado, essas aqui nunca se encerram, porque você começa a fabricar um produto, termina a fabricar aquela quantidade específica, inicia a fabricação de uma nova levada de produto e vai. Né? É um fluxo contínuo na fabricação dos produtos, né? De produtos em elaboração, produto acabado e produto vendido. Então vamos aos números para a gente entender bem isso aqui. Vamos supor que a empresa industrial Brasil fabrica o produto K, apresentou os seguintes dados no final do mês de julho. Então vamos relembrar o que a gente já aprendeu. Supondo que o estoque inicial desse produto seja zero, não há nada em estoque, o custo de produção do período ou fabricação do período do produto K, esse período que a gente está analisando, né, o mês de julho, material direto consumiu. Aí que tem material direto, você tem a matéria-prima, você tem embalagem, né, outro material direto ou aplicado diretamente ao produto, 21 mil. A mão de obra direta, supondo 16.632, e os custos indiretos de fabricação rateados ao produto K, né, ou seja, a parte que refere-se a ele, 22.368, total 60 mil. Supondo que da fabricação do período 75, né, do início do que foi iniciado na produção, 75% ficaram acabados, o que vai acontecer? Desses 60 mil que foram atribuídos à produção, à fabricação do produto K em julho, 75% vão sair do estoque de produtos em processo, vão sair da fábrica e vão para o estoque de produtos acabados, né, prontos para serem vendidos. E desses que estão prontos, 80% foram vendidos, ou seja, 36 mil. Então, se a gente for visualizar isso de forma contábil, que eu acho mais prático, né? Então temos aqui contas do ativo, produtos em processo, produto K, com os valores recebidos aqui, estoque inicial zero, não tinha nada em estoque, recebeu material direto, né, matéria-prima, a mão de obra direta e o CIF, né, custo de fabricação, total 60 mil.
A informação se tem que 75% do que foi produzido foi acabado, então 75%, 40, que corresponde a 45 mil, serão creditados desse estoque e vão para o estoque de produtos acabados. E aí o custo da produção acabada, né, nesse caso, seria de 45 mil. E do que foi acabado, foi informado aí que 80% foram vendidos. Então, 80% de 45 mil, que já estavam prontos, saíram para custo dos produtos vendidos. Então, assim, novidade zero aí, né? Aí eu pergunto a vocês o seguinte: em relação às quantidades, a gente não está falando em quantidade fabricada, a gente está falando em transferência de valores. Quando a gente trabalha com a produção contínua, como é que a gente chega ao custo unitário do produto? A gente divide os 60 mil, que é o custo total de produção, como está aqui. Opa, volta aí. Os 60 mil dividiria pela quantidade fabricada. Mas eu não tenho essa informação aqui nesse exemplo. Então, vamos colocar essa informação no exemplo. Que a empresa Industrial Brasil, para a fabricação, né, ela recebeu esses custos totais aqui de 60 mil, como a gente viu aqui, de produção, para iniciar e terminar a fabricação de 3 mil unidades. Tá? Então, para se fazer 3 mil unidades, foram alocados ao processo, temos ali 60 mil em custos. Mas, só que das 3 mil que foram iniciadas, só 1.800 unidades foram acabadas e 1.200 unidades ficaram ainda para serem terminadas no mês de agosto, ou seja, no mês seguinte. E estão pela metade, ou seja, receberam metade dos custos necessários para ficarem prontas. E aí a pergunta é: qual será o custo dessas 1.800 unidades acabadas? Para fazer essa conta, basta a gente multiplicar 1.800 que estão prontas pelo custo unitário. Sim, mas como é que eu chegaria ao custo unitário aí? Eu tenho 60 mil de custos. Vou voltar aqui. 60 mil de custos, está aqui. Distribuídos aqui pelos itens, pelos insumos. 60 mil de custos. Aí eu vou dividir por quanto? Por 3 mil, para achar o custo de cada uma? Ou por 1.800? 3 mil? Vamos ver aqui o seguinte, pessoal. Olha só. Carlos Eduardo falou por 3 mil. Se eu dividir 60 por 3 mil, considerando que as 3 mil estão acabadas, a gente não vai ter um valor correto, porque eu tenho 1.200 aqui que não estão totalmente prontas, ou seja, não receberam, não tem como elas terem recebido os custos para que elas ficassem 100% prontas. Então, não dá para dividir por 3 mil. Tá? Aí, a Rebeca falou, acho que é por 1.800. Tá, vamos ver. Se eu dividir os 60 mil por 1.800, o que vai acontecer? Essas 1.200 aqui já não receberam metade dos custos daqueles 600, perdão, daqueles 60 mil lá? Então também não poderia dividir por 1.200. Então, o que acontece na prática? Né? É o que a gente chama de produção equivalente. A gente vai descobrir aqui quantas unidades equivalentemente eu conseguiria produzir com os custos que foram alocados no período. Então, vamos continuar aqui com o exemplo no próximo slide. Aqui. Percebam, nós temos 1.800 unidades que estão totalmente acabadas e 1.200 que estão pela metade, correto? Aí eu digo para vocês o seguinte, com os recursos que eu coloquei no processo de produção para fazer 1.200 unidades pela metade, eu não conseguiria fazer 600 unidades equivalentes? Ou seja, eu coloquei recurso para fazer 1.200, todas estão pela metade. Eu não conseguiria fazer 600 unidades prontas com os mesmos recursos? Então, eu posso dizer que, equivalentemente, eu tenho 1.800 unidades prontas, mais 600 unidades
equivalentemente inteiras, ou seja, o recurso que eu coloquei para fazer 1.200, que ficaram pela metade, eu conseguiria fazer 600 unidades inteiras. Então, a minha produção equivalente vai ser as 1.800 que estão acabadas, mais metade de 1.200, ou seja, o recurso que eu coloquei no processo para fazer 1.200, eu consigo fazer 600 unidades. Então, eu tenho a minha produção equivalente de 2.400 unidades. E aí, qual vai ser o meu custo de cada uma, meu custo de fabricação? A gente vai pegar os 60 mil e dividir não por 3.000, nem por 1.800, mas por 2.400, que são o quê? Minhas unidades equivalentes. Ou seja, as unidades que eu conseguiria fazer completas, equivalentemente, com os recursos que eu aloquei ao processo. Perceberam? Então, assim, na produção por processo, é mais simples calcular o custo unitário. É mais simples se eu iniciar e terminar o processo dentro do mesmo período. Mas na prática, pessoal, isso aí é praticamente impossível, né? Não acontece. A produção começa, ela termina e começa outra e não tem assim, não é fechado com o período contábil, é fechado com o período de vendas, de demanda para vender. E a produção não para nunca. Só que a contabilidade precisa saber o custo unitário de cada unidade para quê, pessoal? É o que a gente tem aprendido. Eu preciso ter o custo unitário para poder fazer o lançamento da saída pela venda no CPV, para poder apurar o resultado e vida que segue na contabilidade. Então, nesse caso aqui, as 1.800 unidades acabadas, elas vão ser transferidas, né, da fábrica para o estoque de produtos acabados por 45 mil, ou seja, 1.800 unidades vezes R$ 25, que é o custo médio, ou o custo médio equivalente de cada uma. Muito bem, mas a gente vai ter coisa ainda para fabricar, para terminar no período seguinte, correto? Sim. Então, o que, que vai ficar lá em produtos em elaboração? Lembre, eu coloquei 60 mil no processo, coloquei 60 mil no processo, estou transferindo para produtos acabados 45 mil, 60 menos 45 dá 15. Então, 15 mil é o que está o quê? Em elaboração para ser fabricado ou terminado no período seguinte. Isso corresponde ao quê? Às 1.200 pela metade, que vezes 25. A Rebeca falou, não entendi por que metade, professor, porque está escrito aqui, ó. Aqui, ó, dentro da empresa industrial K, volta aí, suponhamos que 3.000 unidades foram iniciadas, 1.800 estão acabadas e 1.200 estão pela metade, né? Ou seja, no estágio de 50%. Ok, Rebeca? Entendeu? A informação que eu tenho aqui para fazer o cálculo. E aí, né, contabilmente, a gente tem aqui, então, né, a conta estoque de produtos em processo do produto K, que representa o que está na fábrica, né? Aqui, então, essa conta recebeu 60 mil de custo de insumos para fabricar 3.000 unidades, mas somente 1.800 foram acabadas. Se 1.800 foram acabadas, elas vão sair desse estoque e vai ser transferido para esse aqui, que é o estoque de produto acabado, que tinha saldo inicial zero, né, todos os estoques iniciais zero. Foram transferidas 1.800 ao custo de cada uma, equivalente de 25. Então, o total 45. Dessas 1.800 unidades que foram acabadas, foi dito que 80% foram vendidas, né? Então, 80% de 1.800 dá 1.440. Então, 1.440 vezes o custo unitário de 25 dá 36 mil. Então, vai sair daqui como 36 a crédito dessa conta e 36 a débito de custo do produto vendido. Veja bem, na semana que vem, na quarta-feira, a gente vai continuar com esse assunto, que hoje eu só iniciei ele. Porque, perceba, aqui no cálculo da produção equivalente, a gente está considerando que o mês começou com saldo zero. Então, aí tem unidades que foram iniciadas, algumas foram terminadas, outras não, né? E aí a gente calcula a produção equivalente, calcula o custo da produção acabada. E no mês de agosto, que eu tenho estoque inicial de julho,
que vão ser iniciadas outras unidades, as do mês de julho vão ser terminadas em agosto e vão ficar unidades para terminar em setembro. Como é que a gente calcula a produção equivalente nesse caso? Aí que vai ser mais divertido, né? Que a gente vai poder usar ou PEPs ou custo médio para calcular isso. E eu sei que vocês adoram esse assunto. E aí a gente vai ver isso mais na semana que vem. Eu quero que vocês, agora, só para a gente fechar o nosso encontro de hoje e para a gente condicionar bem o que a gente está aprendendo, que não adianta que eu só falar, você entender e não colocar na prática. Eu queria que vocês fizessem agora, para a gente fechar esse assunto, o exercício, somente o exercício, a gente fez o 4, o 5, eu quero que vocês façam o exercício 6. Esse é o exercício 6 que eu quero que vocês façam agora. Então, deixa eu fazer uma leitura aqui só para a gente fechar aqui o exercício. Então, a indústria de produção contínua adota o sistema de custeio por processo para apuração de seus custos. Em determinado período produtivo, a empresa iniciou a produção com todos os estoques acabados zerados. Veja, né? Estoque inicial igual a zero. Na semana que vem, a gente vai ver como isso acontece com estoque inicial com valor, né? Aí vai ficar mais divertido. Mas vamos lá. Aí temos aqui a matéria-prima consumida, a mão de obra aplicada, os custos indiretos do período, né? Os CIF, 27 mil. Então, aqui deu um custo total de 216. Unidades iniciadas no período, 6 mil. Só que dessas 6 mil, só 44.500 foram concluídas e ficaram, né, para terminar no período seguinte, 1.500 unidades. Só que o estágio de acabamento dessas unidades aqui, ou seja, essas 1.500 unidades já receberam 60% dos custos de fabricação. Aí aqui, perceba, a gente está considerando que todas elas estão no mesmo estágio de acabamento em relação à matéria-prima, em relação à mão de obra e em relação à CIF. Então, considerando que todo o custo é apropriado de forma homogênea, né, já estou chamando a atenção aqui, ou seja, todos estão 60% de acabamento, a gente vai ver na próxima aula que isso também na prática pode não acontecer assim, que eu posso ter matéria-prima que normalmente vai estar no estágio de 100% de acabamento, mais mão de obra pode estar no estágio e o CIF no outro. Aí a gente vai ver como se calcula a produção equivalente nesse caso. Mas aqui está mais simples. Todos estão com o mesmo estágio de acabamento. A gente quer saber o valor da produção acabada e o estoque final de produtos em elaboração, ou seja, que está em andamento no período. E aí vocês vão marcar a resposta aí. Lembrando que nos slides que eu mandei para vocês, acabei de mostrar aqui como é que se faz o cálculo, né? Já mandei esses slides. Vamos dar um tempinho para vocês fazerem. Enquanto isso, eu vou vendo quem está aqui na sala. Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar um pouco agora. Isso, muito bem, a resposta foi a letra A, tá? Mas vamos ver por que é a letra A. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui, né, é calcular a produção equivalente, porque foram iniciar, esse é o custo da produção do período, né? Só que as 6 mil foram iniciadas e não foram terminadas totalmente. Se todas tivessem sido terminadas dentro do período, bastava a gente dividir o custo total por 6 mil, mas não foi isso que aconteceu. Só 4.500 saíram da fábrica e foram para o estoque de produtos acabados. Então a gente precisa saber qual o custo dessa transferência. Para isso a gente tem que achar o quê? As unidades equivalentes. Então vejamos aqui. Primeira coisa que a gente vai calcular aqui, o que é? É a produção equivalente. Então nós temos aqui, conforme o exemplo que eu mandei no slide para vocês, temos 4.500 acabadas, né? Ou seja, 4.500 que já estão acabadas, mais 1.500 no estágio de 60%. Então, essas 1.500 aqui já receberam 60% dos recursos para ficarem prontas. Então, equivalentemente, daria para fazer quantas aqui? Com os recursos que eu coloquei no processo para fazer 1.500. Eu conseguiria fazer inteiras 900 unidades. Então, se eu tenho equivalentemente 900 unidades mais 4.500 que já estão 100% prontas, a minha produção equivalente vai ser de 5.400 unidades. Então, eu já tenho a produção equivalente. Eu tenho que achar o que agora? O custo médio, o custo de cada uma.
Para achar o custo médio, basta a gente somar, né? Pegar o custo total, então isso aqui tudo, né? Vai ser igual a 216 mil. As unidades equivalentes são de 5.400 unidades. Então eu sei que equivalentemente eu tenho um custo unitário de R$ 40 por unidade. Então cada unidade que eu vou transferir da fábrica para produtos acabados vai ter o custo de 40. Então como vamos transferir quantas? 4.500. Qual vai ser o custo dessa transferência, dessas 4.500? Então, o custo da minha produção acabada vai ser de quanto? 4.500 unidades vezes quanto? Vezes 40, que é o custo unitário de cada uma. Então, o valor da transferência, ou seja, o custo da produção acabada, que é o CPA aqui, né? Então, essa produção acabada aqui, custo da produção acabada, vai ser de 180 mil. E aí temos a produção acabada, que é uma das respostas aqui, né? Qual o valor da produção acabada? Qual o valor da produção acabada? 180. Opa, já achamos aqui a letra A. E, por consequência, a gente ia achar só ela, né? Porque não tem 180 em outra opção. Ele quer saber também qual o valor do estoque que ficou em andamento, ou seja, para terminar no período seguinte. Então, o estoque de produtos em elaboração vai ficar como, né? Ou pela diferença, tem duas formas de fazer isso aqui, né? Temos 1.500 unidades que vão continuar em processo, que já receberam 60% dos recursos, ou seja, equivalentemente 900 unidades, e cada uma tem um custo unitário de 40. Então, o valor que vai permanecer lá na fábrica, em produtos em elaboração, 36 mil. Uma outra forma de achar isso aqui, né, é você pegar o custo total, vamos botar aqui, ou 216 menos a produção acabada, o que foi transferido, né? Que dá os mesmos 36 mil. Tá? É só uma questão contábil, questão de saldo, né? Essa aqui é a composição do saldo e isso aqui é o valor, né? Coincide. É importante deixar essa informação assim, e a gente vai ver isso na próxima aula, porque no período seguinte, quando a gente inicia o processo com unidades iniciais, esse percentual de acabamento vai ser importante para a gente poder fazer os cálculos seguintes, né? Então a gente vai ver isso no próximo encontro. Vamos fechar aqui então com o material que está no nosso slide aí, para não ficar nada pendente, e aí a gente encerra o nosso encontro de hoje, tá? Bom, vamos seguir aqui então. Quando a gente fez esse exemplo aqui, vamos voltar aqui. A gente considerou, e vocês já fizeram o exercício, a gente considerou que essas 1.200 unidades estavam em fase de acabamento pela metade. Que leitura a gente faz isso? Temos três elementos de custo aí, correto? Temos a matéria-prima, temos a mão de obra direta e temos os custos indiretos de fabricação. Então, quando eu digo para vocês que essas 1.200 unidades receberam metade dos recursos, falta ainda receber a outra metade que vai ser recebida no próximo período, ou seja, no mês de agosto, correto? Então, eu estou dizendo que as unidades, essas 1.200, receberam metade da matéria-prima necessária, metade da mão de obra necessária e metade dos custos indiretos de fabricação necessários. Essa colocação aqui ela é feita assim para facilitar o entendimento do que é uma produção equivalente. E eu percebi que, pelo menos quem compartilhou comigo aqui, entendeu, e eu espero que os demais tenham entendido. Só que na prática não é bem assim que acontece. Porque imagina, nós temos a fabricação de... Vamos pegar a nossa fábrica de camisas, que a gente sempre usa lá na fabricação de camisas. Então nós temos, para fabricar lá, você vê, 1.000 camisas, é solicitado ao almoxarifado a quantidade de tecido necessário para fazer as 1.000 camisas, correto? Então esse tecido ele já vem todo o processo. A partir daí vai se agregando o quê? Mão de obra direta em função
da quantidade fabricada que vai tomando tempo de mão de obra e os CIFs que vão sendo apropriados também a essa produção. Então, só aqui a gente já tem uma ideia seguinte: se eu começar a fabricar 3.000 camisas e 1.800 estão acabadas e 1.200 estão pela metade, inclusive essas 1.200 já receberam toda a matéria-prima, concorda? A camisa já está em fase de processamento, ou seja, o tecido, que é a matéria-prima, já estaria dentro dessas 1.200 unidades. Só precisando o quê? Complementar a mão de obra para terminar de fabricar e a apropriação dos CIFs. Então, o que acontece? A gente vai ter, em alguns casos, estágio de acabamento diferente por item de custo, e não de uma forma global. Mas aí como é que a gente vai calcular a produção equivalente nesse caso? Da mesma forma, só que a gente, em vez de calcular a produção equivalente do conjunto, a gente vai calcular a produção equivalente por item. E vai ser assim, vamos ver. Ainda dentro do exemplo da Industrial Brasil, essa que a gente está falando, né? Começou a fabricar, 3.000 unidades, mas terminou só 1.800. Ficaram 1.200 para fabricar. Mas essas 1.200 já receberam toda a matéria-prima, todo o material direto. Não há mais o que se colocar em termos de material direto. Mas precisa se agregar, já receberam 60% de mão de obra direta, ou seja, temos que aplicar ainda 40% para terminar, e já receberam metade dos CIFs necessários para ser fabricado. Ou seja, essas 1.200 que não estão prontas já recebeu toda a matéria-prima, então, ou seja, no estágio de acabamento em relação à matéria-prima, 100%, que não vai receber uma matéria-prima nenhuma, já recebeu 60% da mão de obra e 50% dos CIFs. Aí a gente vai fazer o quê? Calcular a produção equivalente por item de custo. Então, perceba, com relação ao material direto, à matéria-prima, eu tenho 1.800 unidades acabadas, eu tenho as 1.200 que já receberam toda a matéria-prima, então não estão no estágio de 100%. Então eu posso dizer que, equivalentemente, em relação ao material direto, eu tenho as 3.000 unidades prontas, porque não tem mais o que receber de matéria-prima. Em relação à mão de obra direta, essas 1.200 estão no estágio de 60%. A gente vai fazer a mesma continha. Então nós temos 1.800 que já receberam toda a mão de obra direta, eu tenho 1.200 que receberam só 60% de mão de obra direta, então eu tenho aqui 720, se não me engano, né? Então, equivalentemente, em relação à mão de obra direta, eu tenho 2.520 unidades equivalentes. Em relação ao CIF, quando em que as 1.200 unidades receberam 50%, então a produção equivalente vai ser as 1.800 que já receberam todo o CIF, aliás, 1.800, perdão, as 1.200 que recebeu a metade dos CIFs necessários para ficarem prontos. Então, equivalentemente, eu conseguiria fazer quantas aqui? 600 unidades em relação a CIF. Mais 1.800 igual a 2.400 unidades equivalentes. Então, perceba, nós temos unidades equivalentes, nesse caso, para matéria-prima, material direto, 3.000 unidades. Para mão de obra direta, 2.520 unidades. E para CIF, 2.400 unidades. E aí o custo médio, basta a gente dividir os custos, né? Os referidos custos que a gente viu lá no início, né? Material direto 21.000, mão de obra 16.632 e CIF 22.368. Então o custo médio unitário vai ser como? Em relação ao material direto, né? Os 21.000 divididos pela sua produção equivalente igual a R$ 7,00. A mão de obra direta dividido pela sua produção equivalente, lembra? 2.520, 6,60. E o CIF 22.368 dividido pela sua produção equivalente, né, separadamente, 9,32. Então o custo unitário aqui vai ser quanto? É o somatório do custo médio por item, vai dar 22,92. Perceberam uma coisa aqui importante que eu chamo sempre atenção em sala de aula? Quanto mais e melhor informação eu tenho do processo, mais preciso o meu custo vai ficar. Quando a gente fez aquele cálculo de equivalente, considerando que tudo estava em 50%, a gente desconsiderou que
poderia ter levado já o total da matéria-prima, porque é difícil todos estarem no mesmo estágio de acabamento, mas você só consegue fazer esse cálculo se você tiver um sistema de custo que alimente você dessa forma. Um pequeníssimo negócio provavelmente não vai ter isso aqui, mas também não vai ter seu custo apurado de forma apropriada, né? Então aqui, tendo melhor informação do processo, a gente chega ao custo unitário, que não 25, e sim 22,92. E aí o custo das 1.800 unidades, ou seja, que vão ser transferidas para produtos acabados, não vai ser de 45, vai ser de quanto? 41.256. E aí só fechando aqui com nossa contabilidade, né? Então nós temos aqui os 60 mil, agora com o custo mais apurado, né? Opa, volta aí, volta. 60 mil. Temos as 1.800 unidades que foram terminadas, né? Essas, as 1.800 a 22,92, né? Então, o custo da produção acabada aqui, 41.256. Dissemos que 80%, né, de 1.800 foram vendidas, né? Então, o custo de cada uma é 22,92. Então, esse aqui é o meu CPV. Perceba que a gente vai ter um CPV menor, né? E um resultado maior, simplesmente porque a gente tem o quê? Uma informação mais precisa do processo. Quanto melhor e mais informação você tem do processo, melhor vai ser a apuração do seu custo unitário. E isso gerencialmente é muito importante, até para a precificação, que a gente vai estudar mais à frente um pouquinho. E aí o estoque final, ou seja, o que sobrou para terminar no período seguinte, dos 60 mil saíram 4.256, o saldo pode ser apurado aqui na própria conta, né? O saldo é 18.744, ou na sua composição, em relação ao material direto, 8.400, em relação à mão de obra direta, em relação à CIF, somando aqui vai dar o mesmo valor, né? Então, esses 18.744 é composto dessa forma aqui: 100% para material direto, 60% para mão de obra e 50% para custo indireto de fabricação. E agora sim, a gracinha pode entrar e os exercícios. Bom, pessoal, eu quero que vocês tentem fazer. Temos aqui os exercícios iniciais, que são múltipla escolha. Então, com tudo que a gente conversou, com os exercícios que fizemos, vocês vão responder bem essas questões aqui, tá? Questões de múltipla escolha. Então, temos aqui três questões muito boas sobre o conteúdo, sobre o conceito. Já fizemos o 4, já fizemos o 5 e já fizemos o 6. Acabamos de fazer. E aí vai ficar, então, para a gente discutir na próxima semana a correção do 7. Qual a diferença do 7 para o 6? O 6 é aquela situação inicial em que essas 1.500 unidades estão no mesmo estágio de acabamento. O exercício 7, a gente não tem todas no mesmo estágio. A gente tem as unidades que estão em produção, em transferência. Ignorem isso aqui, tá? Considerando que a empresa utiliza... É só calcular o custo da produção acabada. É porque isso aqui, na verdade, esse exercício ele é um pouco mais complexo. E aí eu deixei ele mais simples para a gente fechar esse assunto. O mais complexo a gente vai trabalhar depois. Então é só calcular o custo da produção acabada, considerando que tem essas 5.000 que estão por terminar, estão em estágios de acabamento diferentes. Beleza, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Espero que tenha sido bem esclarecedora a aula de hoje. É um assunto, sei que tem contas, né? Eu sei que vocês... Mas é assim, né? O que eu digo é o seguinte, não é que é um assunto difícil, né? E quem tem a dificuldade, né? Não se sinta assim, eu tenho dificuldade de entender. Não, perceba, quando a pessoa trabalha no dia a dia com números, sente mais à vontade com os números, fica mais fácil, é igual calculadora. Tem muito aluno que às vezes não sabe mexer muito bem na calculadora, porque não sabe mexer na calculadora. Sim, porque ele não trabalha com aquilo no dia a dia e perde a prática. Então, não fiquem, né,
agoniados, né? Pô, eu não consigo fazer a conta. Tudo bem, mas vocês estão tendo a oportunidade de praticar. Você não faz no dia a dia, e eu dou bastante exercício para vocês praticarem, por isso que é importante sempre tentar fazer, refazer os exercícios. Se você não tem a prática do dia a dia com números, você consegue praticar aqui e se sentir mais à vontade. Inclusive quando for fazer a avaliação. As avaliações, vocês sabem, são agora, a partir da F3, são avaliações presenciais e não sei se essa avaliação tem algum cálculo, eu não lembro. Eu falei semana passada, eu não estou com a prova aqui, eu não lembro. Mas eu já dei a dica para vocês. Mas a integradora, a substitutiva, todas elas têm cálculo para fazer. E vocês podem usar a calculadora. Então já vamos praticando agora. Legal? Alguém então quer falar alguma coisa? Vamos esperar que o Rio de Janeiro se tranquilize para nós, né? Para a gente ficar em paz e tranquilo nos nossos deslocamentos e que a gente um dia supere tudo isso, né? Então desejo a vocês aí boa noite, desejo a vocês ainda um bom resto de semana pela frente, com saúde, e a gente se vê, se Deus quiser, no próximo encontro. Meu e-mail está à disposição, se quiserem conversar comigo, tirar alguma dúvida, podem falar comigo por e-mail, e depois eu disponibilizo esse vídeo aqui com essas aulas para vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima, se Deus quiser.